Sejam bem-vindos a mais uma palestra, né, do primeiro ciclo de formação dos editores. Esse evento está sendo promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa, pela Diretoria de Produção Científica. E hoje nós estamos aqui com a palestra Bases de Citação e Bibliometria, né, com o professor Max Cirino. Ele é professor do Centro Universitário UNA, pós-doutor em Ciência da Informação pelo FMG, com doutorado e mestrado na mesma instituição, MBA Executivo em Finanças no IBMEC e especialização em Gestão em Informação Tecnológica também na UFMG. Eu vou passar para o Max, mas antes eu quero lembrar, muitos de vocês já vêm participando com a gente do ciclo, que a gente tem mais uma palestra ainda esse mês, e que, como sempre, né, a gente pede para fazer as inscrições, nós vamos divulgar, e que para a gente é muito importante a participação de vocês. Tá? O Max tem total liberdade para a condução da palestra. Normalmente a gente tem um caminho, né? Mas a gente dá a liberdade do palestrante conduzir da maneira que ele quiser, com perguntas durante, e ele vai combinar isso com vocês. Muito obrigada aí pela presença. Boa tarde. Obrigado, Carla. Obrigado pelo convite. Eu hoje vou fazer um bate-papo com vocês, tá? É totalmente livre se vocês quiserem fazer pergunta durante a minha fala. A ideia é uma troca de experiência, é relatar alguns resultados de pesquisa, de algumas leituras que a gente fez e tentar falar um pouco, não entrando muito em detalhes técnicos, mas dar uma ideia do que a gente tem pensado sobre a questão dos periódicos e dessa visibilidade, associando um pouco com a questão da gestão da informação. Então, eventualmente, eu vou colocar aqui alguns problemas que a gente identifica hoje. Isso, de forma alguma, vai denegrir nenhum projeto, nada disso, nenhuma pessoa, nenhum pesquisador. São fatos que a gente tem que constatar, foram dificuldades que a gente encontrou para desenvolver pesquisas. Então, a ideia é simplesmente relatar todos os projetos, se eu me esquecer na hora de reforçar, tem o seu mérito, são importantes e às vezes são aquilo que foi possível fazer. Né? Eu vou falar um pouco, não é só a tecnologia, a gente depende muito de cultura, de vontade política e o que falta muito às vezes é isso e inibe projetos. Então, a ideia é falar sobre isso e vocês têm liberdade total para interromper e fazer pergunta. Quando fizer pergunta, por favor, me chama de você. Porque às vezes quando fala senhor, eu fico esperando para ver quem vai responder, porque eu ainda não assumi que eu fiquei velho. Então, esse tema, base de citações, para fazer o estudo disso, a gente usou 3 grandes temas de pesquisa. Um deles foi a bibliometria, especificamente cientometria. O trabalho foi feito com periódicos digitais, então a gente não trabalhou com impresso. Então, as bibliotecas digitais e especificamente as bibliotecas digitais de periódicos e a questão da avaliação de coleções, especificamente a avaliação de coleções digitais. Então, eu vou falar um pouco desses usos ao longo do tempo, da minha fala. A referência, quando a gente fala em base de citação, indicador, é o Web of Science, é o EASY, é o padrão internacional. Só que isso é um problema para várias áreas, porque as áreas de conhecimento têm necessidades diferenciadas. Às vezes tem áreas de conhecimento que pesquisam coisas locais. E como não estão no EASY, tem uma pesquisa só para ilustrar, mas é de uns 6 anos atrás, só 20% da pesquisa brasileira estava listada no EASY. Os outros 80% não. Alguma parte está na Celo, a gente vai ver aqui uma leitura da Celo diferenciada em função desse projeto que eu comentei, por área. E isso já é uma necessidade antiga. Desde 98, né, existiram esforços em vários países para tentar montar bases de citações locais. A dificuldade sempre foi o enorme volume de dados que precisa ser compilado. Então, só para ilustrar, tentar falar rapidamente o que é a base de citações. Quando a gente pega um artigo científico, ele tem várias referências que foram usadas.
A ideia é decompor cada artigo, separando e estruturando as informações para saber de cada referência quem é o autor, qual o ano, qual revista, para depois fazer análises do tipo a revista Perspectivas em Ciência da Informação, aqui da UFMG. Qual é a fonte mais citada nessa revista, nos artigos que estão lá? Quem são os autores que mais produziram? Quem são os autores mais citados? Isso às vezes facilita para um pesquisador que está começando o seu mestrado, por exemplo, ou doutorado na área. Ele quer mexer com um tema e não sabe qual autor eu vou ler, qual texto eu vou ler. Ele pode recorrer a uma base de citações e ver quem são os autores mais citados naquele determinado tempo. Essa é uma das utilidades da base de citação. O EASY, que é da Web of Knowledge, Web of Science, o Garfield é o grande responsável pela montagem do EASY. E em 72 ele falava o seguinte: desde 1927, vários autores já haviam mapeado conjuntos de periódicos, fazendo esse levantamento, quem são autores mais citados, fontes. Só que não existia um mapa geral, sempre foi muito fracionado. A dificuldade é pelo elevado volume de informação, que exigiria hoje, com certeza, um esforço computacional. Em 71, o Garfield fez uma avaliação sistemática dos 3 últimos meses de 69, quando ele levantou os dados de 2.200 periódicos e aproximadamente 1 milhão de citações. E ele propôs algumas análises, aqui só para mostrar o modelo, em que ele relacionava quais eram as revistas mais citadas. Ele aqui fez o relatório em ordem alfabética. Quantas vezes essa revista foi citada, discriminava os últimos 10 anos, quantas vezes ela foi citada em cada ano, e o acumulado dos últimos anos na última coluna. Então, com essa estrutura, ele permitia pesquisas assim, essa revista que está sendo citada aqui, como que ela vem evoluindo ao longo do tempo? Está vendo um crescimento? Então isso pode ser uma tendência, eu tenho que olhar para esse pesquisador. Agora, esse outro foi muito citado, mas está caindo o volume de citações ao longo do tempo. Então eu posso começar a fazer análise de para onde a pesquisa sobre esse tema está indo, para onde esse periódico está guiando, quais autores estão falando, estão sendo mais valorizados ao longo do tempo. Então, para fazer o projeto que eu vou mostrar aqui, a gente se espelhou nesse modelo e foi construída então a análise dos dados, usando essa lógica. Eu volto depois nisso. Eu comentei que o artigo tem que ser decomposto. Então, isso aqui é um modelo de dados, não é para assustar ninguém, mas ele dá a ideia de quais informações são separadas a partir do momento que a gente pega um artigo que está aqui. A gente separa todas as palavras-chave por idioma, todos os títulos e todos os resumos por idioma, para permitir a recuperação depois. Identifica para aquele artigo qual que é a edição, o periódico e o editor. Também, todas as referências que são usadas, a gente tem a identificação de quem são as pessoas que foram citadas naquele artigo e tem aqui a identificação dos autores daquele artigo. Então, essa é a base de citações que eu vou apresentar. Ela foi montada para ler arquivos do Cielo, os arquivos XML do Cielo, que tem esses dados. E hoje, anteontem, ela vem rodando desde 2013. Ela roda diariamente tentando achar novos artigos na Cielo. Ela hoje trabalha com 13 coleções, 1.306 periódicos, 550 mil artigos e 12 milhões e pouco de citações. Está armazenado. Esse projeto foi financiado pela CAPES-CNPq, junto com a Fiocruz. Está hospedado em um servidor aqui na SCI, ele é de livre acesso. Eu vou apresentar depois como que podem ser feitas consultas na Cielo. Claro que tem limitações e problemas.
Antes de chegar nesse ponto, a gente tentou fazer análise de arquivos PDF. Então a gente começou a trabalhar com a BDTD, que é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, e várias teses que a gente tentou analisar e fazer manualmente a extração das referências. O projeto foi interrompido por algumas referências. Era impossível a gente identificar o que era aquilo, se era um artigo, se era uma tese, se era um livro. Então, esse é um primeiro ponto, a normalização das referências nos trabalhos científicos. E eu vou falar que tem revista A1 que tem esse tipo de problema, que foi analisado. Erros do XML. A Cielo, como eu falei, é um senhor projeto, tem todo o mérito. O processo é manual. Até onde a gente levantou, os arquivos são enviados pelas revistas, isso mudou a partir desse ano, as revistas mandam o XML, mas até então a Cielo recebia os arquivos e tagueava na mão. O que é isso? Uma pessoa parava na frente do micro, marcava e falava, isso é o título, isso é o resumo. Então a chance de erro é alta. E realmente foi um trabalho de várias viradas de final de semana para tentar corrigir os arquivos XML, para conseguir interpretá-los e julgá-los dentro da base de citações. E a inconsistência de informações. Eu não sei se todo mundo viu, eu vou mostrar aqui. A Cielo oferece o que ele chama de dados-fonte, que é onde ele apresenta um resumo anual. Nesse ano, essa revista, nesse ano, teve tantos números, com tantos artigos e tantas referências. Quando eu comecei o projeto, para mim esse número seria o mesmo. Se a revista está na coleção Brasil, está na coleção Saúde, está na coleção Venezuela, se eu abrir essa revista e identificar o ano de 2000, se uma dessas coleções fala que foram 10 números, 100 artigos e 1000 citações, as outras coleções tinham que fazer a mesma coisa. E o que eu identifiquei foi que todos os ISSNs que estão em mais de uma coleção têm divergência nessas informações, em pelo menos um ano. Então, se você entrou na base Saúde Pública, na coleção, e confiou nesses dados para escrever um artigo sobre esses indicadores, se você entrar na coleção Brasil, os números são diferentes. E aí? A bola de neve que a gente forma na produção científica. Então, quando eu identifiquei isso na primeira etapa do projeto, eu fiquei animado e falei, não, eu vou agora achar o arquivo XML, vou trazer as informações desse arquivo e vou contar, né, quantas edições naquele ano, quantos artigos, quantas referências, e vou achar qual coleção tem o número correto. Eu achei um terceiro número no XML. Então, a preocupação é que hoje, assim como o Easy, a Cielo tem um índice de citações, não é isso? Dentro da Thomson. Eu ainda não tive a chance de ver, a gente foi fazer outras pesquisas, mas eu queria depois até ver se eu consigo acessar esses dados e comparar com os dados que a gente conseguiu no projeto, para ver qual coleção que está sendo usada, qual número. A gente tem problemas em conteúdo de informação, falando genericamente em produção científica. Um problema clássico é homônimo. Às vezes você acha um Matos MC, que é o meu caso. Quando eu entrei no Lattes, falei, ótimo, eu já tenho várias publicações. E fui descobrir que era outra pessoa na área de biologia. Aí que eu identifiquei que existia, e depois fui estudar que existia o problema de homônimo. Mas além do homônimo, tem erros de digitação e tem problemas de nomes diferentes para a mesma pessoa. Não sei se vocês já perceberam em congressos, né? Às vezes eu coloco lá, por exemplo, Matos MC. Mas um orientando meu vai submeter um trabalho junto comigo e ele coloca Matos Max Cirino. Se eu fizer uma análise disso, vão ser 2 autores diferentes. Eu não consigo compatibilizar. A gente teria que ter um cadastro único de autores, o que é muito complicado. A gente tem o Lattes, né? Então, uma das possibilidades de adianto seria integrar o Lattes com o OJS ou com o OCS, que são os softwares de gestão de congresso e periódico. Eu acho que ninguém gostaria
que quando o seu artigo fosse aprovado numa revista pelo editor, automaticamente seu Lattes já tivesse esses dados. Seria péssimo, não seria? Pois é. E a gente não faz isso até hoje. Tecnologia para isso, no mínimo 20 anos a gente já tem. Isso é simples, basta o OJS gerar um arquivo num formato texto, CSV, XML, passar para o Lattes e o Lattes incorporar isso lá. Outra questão, citação sem referência. Quantas vezes a gente não pega um artigo, lê aquele parágrafo conforme fulano, você fala, nossa, é tudo que eu queria. Cadê o fulano? Vai na referência e o fulano não está lá. Já aconteceu com alguém? Já? Nossa, achei que era só comigo. Revistas A1 que a gente analisou tiveram esse problema. Então a gente já está tocando em outro ponto da questão da visibilidade do periódico, que é a importância de cuidar dessa informação também. A questão de autores e instituições. Quando a gente tem a referência cadastrada no artigo, eu tenho lá o nome do periódico. A BNT não me pede o ISSN. Eu tenho um nome. E geralmente o nome é abreviado. Eventualmente muda o editor da revista, ele pode querer mudar o nome abreviado. Então eu posso pegar um artigo da revista X, que tem uma sigla, daí a 2 anos ela muda a sigla. Como eu capturo o nome, para mim vão ser 2 revistas diferentes. Isso resolve com o XML do Cielo, porque ele tem o ISSN internamente. Então a gente conseguiu agrupar corretamente os artigos, porque a gente podia trabalhar com o ISSN. Essa informação estava disponível. Eu vou mostrar depois, se vocês me lembrem se eu esquecer. Um exemplo, a gente trabalha com esse periódico que eu comentei, que é o Perspectivas em Ciência da Informação. E as referências que chegam, que a gente analisa, às vezes tem lá a instituição, que é um outro problema. O pesquisador é de onde? O FMG, SI. O FMG, Escola de Ciência da Informação. O FMG, Escola de Farmácia. O FMG. Então, quando a gente for mostrar aqui aquele gráfico parecido com o do Garfield, quais são as instituições que mais publicam nessa revista? Vai aparecer o FMG com 31, lá embaixo o FMG SI com 18. Aí a gente avançou e fez uma ferramenta para desambiguar isso. Ou seja, eu falava que o FMG SI corresponde ao FMG. O FMG, Escola de Ciência da Informação, corresponde ao FMG. E de 31, que era o maior número, se eu não me engano, pulou para 182. Qual que é o problema disso? A revista continua recebendo artigos e nesses artigos eu posso ter um novo nome para o FMG. Então a desambiguação tem que ser um processo manual, contínuo. O FMG pode ser fácil para a gente. A Fiocruz trabalhava com a gente no projeto. A nossa bolsista aqui não conseguia saber que Casa Oswaldo Cruz é Fiocruz, que Biomanguinhos é Fiocruz. Então a gente tem várias instituições que a gente não tem como agrupar esses nomes. Então isso dificulta. Se a gente tivesse um cadastro das instituições, mas a gente não tem um cadastro CNPJ, né? Então é difícil fazer algum cadastro que permita a identificação única das instituições, dos autores, das revistas. A revista, no caso, tem o ISSN. E tem uma coisa fantástica que a gente poderia usar, que é o DOI. Se o DOI fosse usado como recomendado, que era começar com os 8 primeiros caracteres sendo o ISSN da revista, ele não tem sido usado assim. Então isso dificulta o lado que talvez boa parte da comunidade que mexe com produção científica nunca parou para pensar. Gerar PDF é ótimo para compartilhar informação, mas se eu tenho que ter um esforço computacional para gerar dados, para permitir a medição dessa produção, eu tenho que me preocupar com a identificação única de cada informação. Senão o computador não dá conta de lidar com isso. Tem alguma questão até aqui, tá? Então, o que a gente fala é isso. Falta gestão da informação aplicada aos periódicos.
já tem, como eu falei, são fatos. Não é demérito, isso é necessidade. Por falta de verba, eu não tenho onde colocar meu periódico, eu não tenho como fazer a gestão dele correta, eu não sei mexer com software, eu não sei, né? O editor já tem que fazer tanta coisa e ainda tem que cuidar disso. Então, de novo, valorizando, uma das questões do portal de periódicos é criar essa infraestrutura para facilitar o trabalho de todo mundo com os periódicos. Então, tem casos em que, cadê a informação do periódico? Sumiu porque o editor aposentou, estava no computador dele, deu vírus, perdeu, queimou, sumiu. O estagiário que tinha senha foi embora, ninguém consegue entrar. São casos reais. Não sei se aconteceu já. Mas vamos por uma questão assim, o domínio da informação. Eu tenho, coloquei no AJS, ótimo. Eu tenho que preservar a informação. Eu tenho acesso a ela com a senha, eu tenho backup, se eu perder amanhã, para eu não perder todas as edições do periódico, desde a primeira. Se eu tenho um site que o AJS me fornece, onde a pessoa pode navegar e pode olhar lá quem são os editores, quem são os avaliadores. Essa informação você consegue atualizar no AJS. Então, quando eu troco o editor, eu vou lá e troco os nomes. Alguns, eventualmente, ficam desatualizados. Mas eu tenho essa possibilidade. Isso é ótimo. Só que, quando eu troco, eu perco a memória do periódico. Então, uma pesquisa rápida online, pensando aqui agora, assim, dinâmica. Qual periódico, se tem editores aqui, tem a história do seu periódico nesse sentido? Desde o início, quem foram os editores, quem foram os avaliadores? Será que isso é importante? Para a gente, quando a gente tem o aceite de uma revista, seria interessante receber um certificado online, já que ele foi aprovado, emitir um certificado me passa. Que às vezes eu tenho que comprovar isso em algum lugar e eu tenho que contar com o e-mail do editor. O editor, então, fica por conta do periódico. Ele não pode fazer mais nada pelo volume de trabalho que ele acaba tendo. Mas isso tudo, tecnologia simples para resolver. E a questão da preservação da memória do periódico, das informações sobre isso. Não seria legal ter aqui no periódico, no portal, eu puxar o nome de uma pessoa e saber que ela é editor de um periódico, revisor de outro, é autor em outro, toda a ficha de uma pessoa a partir daquela estrutura que a gente vai mostrar aqui. E quais são as possibilidades? A gente está nesse cenário hoje. Eu me arrisco a falar. Marlene, se quiser, puxa minha orelha. Philosophical Transactions, 1665. Tirando a parte do digital, a gente faz mais ou menos a mesma coisa. Só que será que os tempos mudaram? E se eles mudaram para a produção científica? A gente tem aí estudos sobre a geração Y. Isso vai dar um problema dentro de empresa e dentro de instituição de ensino. Já está dando, né? Como que vai ser produção científica? Será que eu posso usar artigo do meu periódico no ensino médio? Porque a CAPES cobra de cursos estrito o envolvimento com o ensino fundamental. Será que essa é uma forma, eu fazer periódicos numa linguagem mais acessível, para que esse pessoal do ensino médio pare de ter dor nas costas para carregar 40 livros que eles não usam? A gente às vezes sai da graduação e fala assim, nossa, eu fiquei decepcionado, porque do que eu aprendi lá eu não uso 10% no meu dia a dia. Mas quando você sai do ensino médio, o que você leva? As mitocôndrias, até hoje minha filha estuda mitocôndria, eu lembro das mitocôndrias, até arrepio, né? Então assim, eu vou colocar um vídeo, ele tem aproximadamente 10 minutos, só para trazer um pouquinho essa discussão dessa mudança que a gente pode perceber. Olá, meu nome é Ricardo Guimarães, eu sou casado com a Lili há 44 anos, tenho 4 filhos,
3 netos, alguns adolescentes. Trabalho para grandes empresas, vivendo esse mundo maluco. E eu vou aqui contar para vocês o que a gente está compreendendo sobre o mundo, para talvez ajudar você a tomar boas decisões a respeito da educação que você dá para seus filhos, para sua carreira, trabalho, enfim, com relação ao futuro de todos nós. Olha isso aqui. Esse desenho, ele significa o que está acontecendo com o mundo. Parece um cardiograma, mas não é um cardiograma. Ele mostra que tem um momento que as coisas estavam muito paradas, quase mortas, e começa a acelerar, e passa a ter uma animação, uma vida que não tinha antes. Tudo ficou acelerado. Sabe por quê? Por causa da tecnologia de informação e comunicação. Nessa fase, tinha pouca gente no mundo, e a tecnologia de informação e comunicação era muito rudimentar e cara. Telefone fixo no lugar, imagina. Demorava muito para as coisas acontecerem. O cenário era estável, quase parado, lento, previsível, controlável, simples. Acontecia uma coisa de cada vez. Nessa fase, criamos instituições com hierarquias poderosas que controlavam o mundo. E nós nos sentíamos muito seguros, porque tudo permanecia igual por muito tempo. O indivíduo se submetia ao grupo, abria a mão da sua individualidade, aprendia a regra do jogo e a vida seguia em frente. Isso deu certo por um bom tempo. Aí, com mais gente no mundo e com uma tecnologia de informação e comunicação mais poderosa e mais barata, todo mundo tomando decisão o tempo todo, numa velocidade absurda, o mundo começou a ficar instável, dinâmico, rápido, imprevisível, transparente, fora de controle, complexo. E nessa dinâmica toda, além da instituição, surge um novo personagem muito poderoso. O indivíduo conectado em rede, que acessa tudo e a todos o tempo todo. Mobiliza pessoas, trabalha, produz conhecimento sem precisar das estruturas e da permissão das instituições. Aquelas instituições hierárquicas e controladoras estão tendo que aprender a lidar com esse novo cenário, com esse novo indivíduo mais conectado, mais livre, mais móvel, mais bem informado e crítico. O mundo mudou tanto que pessoas de muito sucesso naquele cenário estão tendo muita dificuldade para manter seus negócios e empregos nos dias de hoje. Eu vou contar a história de um executivo muito importante, de uma organização global, poderosa, que estava tendo problemas enormes, prejuízo, perdendo o mercado em todos os países em que tinha operação. Tinha brigas políticas internas entre departamentos, entre regiões, escândalos públicos, corrupção no financeiro e tudo acontecendo ao mesmo tempo, com toda essa transparência ao vivo e a cores do tempo real. Esse grande executivo viu aquele cenário e disse: eu não dou conta dessa complexidade, dessa velocidade, dessa transparência toda. Eu me demito. Aqui está ele. É o nosso querido Bento. O Bento foi sucedido por um outro executivo, que parece que foi feito sob encomenda para lidar com essa época de tanta inovação, onde o indivíduo tem que ser mais autônomo, mais senhor de si, não se submeter à instituição, mas, pelo contrário, liderar a instituição. Chico aceitou o desafio. Aqui está ele, de um jeito fácil de comparar e ver a diferença entre ele e o Bento. Veja que o Bento está arcado, submetendo ao protocolo e às regras da instituição. O Chico está mais senhor de si. Para ele ajudar a igreja, ele tinha que mudar a igreja. Para mudar a igreja, ele tinha que criticar e propor novas maneiras de fazer as coisas. Porque do jeito que deu certo no passado, não era o jeito que ia dar certo no novo cenário. E ele começou a criticar e a mudar tudo usando o discernimento, o bom senso e os seus valores, que são os mesmos da instituição. A cadeira, por exemplo, ele pediu uma cadeira mais simples, mais leve, mais prática, que ele mesmo pudesse carregar. A roupa, uma roupa que fosse fácil de vestir, leve, simples e confortável. O discurso, ele não queria que alguém escrevesse o discurso para ele. Ele mesmo ia fazer o discurso com as palavras dele. E para ele estar sempre atualizado e poder falar à vontade, ele não ia ficar isolado no Palácio do Vaticano, num quarto de 300 metros quadrados. Escolheu morar no Palácio Santa Marta, num quarto de 30 metros quadrados, junto com os outros 400 padres e bispos que viajavam pelo mundo, e ele ia almoçar com esses padres e bispos para poder conversar, trocar ideias e saber o que estava acontecendo no mundo. Mandou tirar o vidro do Papa móvel para poder falar com o povo.
Mudou a política de investimentos do Vaticano para ficar de acordo com as crenças da Igreja. Isto é, investir em empresas que prezam os valores cristãos, porque se a política de investimento não estiver de acordo com as crenças da Igreja, como é que ele ia ter credibilidade quando ele fosse vender a fé da sua Igreja? Veja que ele está colocando em prática o seu discernimento para mudar tudo na instituição, da cadeira aos investimentos. Ele busca simplicidade, praticidade, economia, agilidade, leveza e consistência. O Chico é um bom exemplo de sucesso neste novo cenário. A mudança é tão grande que os historiadores dizem que está terminando a sociedade industrial e está começando a sociedade do conhecimento, a sociedade em rede, a sociedade do indivíduo conectado em rede. É uma época de transição e nós estamos aqui, exatamente no meio dessa transição. Veja o que está acontecendo. Neste ambiente estático, estável, a boa empresa funcionava como um relógio, uma engrenagem sem vida, isolada do ambiente, tic-tac, 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 onde o empregado era uma peça da engrenagem. O futuro era igual ao passado. Na medida em que o ambiente foi ficando mais mutante, mais veloz, novidade a toda hora, imprevisível, a empresa tem que se atualizar, aprender e evoluir o tempo todo para não desaparecer. Não é mais conservar, mas é adaptar-se, aprender, evoluir. Não pode ser um relógio que se repete eternamente igual, mas um sistema vivo, aberto, interativo, que aprende e evolui sem parar. E as pessoas não podem ser peças de engrenagem que se repetem sem pensar. Tem que ser células vivas, sensíveis, críticas, interativas, que trocam ideias, sugerem soluções, como o Chico. A boa notícia é que a gente sabe gerenciar muito bem os sistemas vivos. Sabe por quê? Porque nós somos sistemas vivos. Somos feitos de sistemas. Sistema respiratório, sistema endócrino, sistema ósseo, sistema digestivo. Sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma interdependente com um propósito comum. Como o nosso corpo. O ponto mais importante para a saúde do nosso corpo é a interdependência. Veja no seu próprio corpo. Nossos órgãos trabalham de forma interdependente, sempre em busca do equilíbrio do corpo. Esse é o propósito. Se um órgão declara independência, e isso se chama câncer, o corpo entra em colapso. A integração entre os órgãos desaparece. A energia do corpo se esvai, não consegue mais interagir com o ambiente, nem reagir aos estímulos. Como sistema aberto, ele vai sucumbir ao cenário. Então, se você quer trabalhar numa empresa de sucesso neste cenário, ajude a funcionar como um sistema vivo aberto. Você sabe, porque você é um sistema vivo aberto. Mas aqui vão algumas dicas para ajudar. Use o seu discernimento, seu bom senso e intuição. Confie em você. Promova a integração e a interação, onde você estiver. Seja sensível a informações relevantes para aperfeiçoar seu trabalho e a empresa. E o mais importante de tudo, reconheça que a realidade é interdependente. E por isso precisa da participação de cada um e de todos para resolver os seus problemas. Lembre-se, a boa gestão da interdependência garante a boa saúde do seu corpo e da corporação. Mais uma dica, não deixe as pessoas confundirem autonomia com independência. Autonomia significa que você tem consciência de que faz parte de um todo maior e por isso você pode falar pelo todo. Por isso pode ocupar cargos de responsabilidade na hierarquia. Independência é quando você não se reconhece como parte do todo e olha só para a sua parte, colocando o todo do sistema em risco de colapso. Independência ou morte deu certo no século passado. Neste século, o certo é interdependência ou morte. Veja a evolução das relações na empresa e no mercado. No começo, a hierarquia era absoluta. Poucos mandavam e todos obedeciam como crianças obedientes. Não tinha concorrente, mas precisava de canal para vender. Depois, a empresa cresce, a hierarquia permanece, mas as áreas passam a ter seus chefes. As crianças ficaram jovens e, como jovens, andam em tribos. Nós versus eles. As áreas competem o tempo todo porque precisam se afirmar, como jovens. Essa é a fase da independência ou morte. No mercado, o concorrente aparece e obriga a empresa a olhar para o consumidor.
Hoje a competição continua, mas vai ter que conviver com a cooperação para sobreviver nesse mundo mais veloz e mutante, em que a interdependência fica cada vez mais importante. Temos que amadurecer como indivíduos e olhar para o nosso interesse pessoal e do todo ao mesmo tempo. O Papa Chico, quando falou do meio ambiente na sua encíclica, ele não falou com os cristãos apenas. Ele falou com todos que vivem neste planeta, que ele chamou de a nossa casa. É isso aí. É nós, junto e misturado. Essa é a real. Esse é o futuro, com as pessoas mais valorizadas, mais bem informadas e fazendo melhores escolhas para suas vidas. Boa sorte. Numa velocidade absurda. Então, quando a gente fala em visibilidade, a gente está falando, de certa forma, de consumidor e uso periódico. E a gente, será que está nesse microfone? Desculpa. Quando a gente fala, eu quis trazer esse vídeo aí, um ponto. Eu atuo no mestrado da UNE em administração, mestrado profissional, que trabalha com inovação e gestão do conhecimento. E eu estou agora começando um projeto lá para trabalhar com produção científica junto com a administração da informação e do conhecimento. Então, a ideia é, quando eu falei da Philosophical Transactions, é que de repente a gente vem no mundo assim, mas e agora? Onde que a gente está aqui em termos de produção científica, desenvolvimento da ciência? A Science, em setembro do ano passado, tem uma série de artigos que mostra que a solução dos problemas globais só vem a partir da interdisciplinaridade. Nenhuma área dá conta de resolver nada sozinha mais. Então, os financiamentos vão ter uma tendência cada vez maior de serem financiamentos para grupos de pesquisas de áreas distintas, integrados. E as revistas? Como que vão reagir a isso? Então, assim, dentro desse cenário, a gente começa com algumas questões de integração de informação, necessidade de integração. Se a gente pensa em sistemas de informação científica e tecnológica no Brasil, Lattes, BDTD, Sucupira, né? Quem participa do Coleta é outra coisa ótima também da gente ir fazendo. Sucupira ajuda, porque ao longo do ano eu posso ir registrando as informações. Mas não podia ter um processo mais automatizado? Uma integração maior entre Lattes, OJS, OCS? A identificação disso, os papéis de cada pessoa. Papel aqui, se ele é editor, revisor, avaliador, autor. A avaliação dos avaliadores. Até que ponto a OJS consegue dar para o editor uma informação assim... Qual que é o prazo médio de retorno de cada um? Qual que é o prazo médio de publicação? As revistas estão querendo isso. Quem publica nas revistas está querendo saber isso. Mestrado e doutorado geralmente estão exigindo publicação de artigo. A gente rala, faz o artigo, manda e ele vai ficar 3 anos lá na revista. Então eu quero saber da revista qual que é o prazo médio que ela vai me dar um retorno. Isso passa a ser importante para o periódico, para ter visibilidade. Os relacionamentos, Amanda, redes sociais. Essa geração que vem forte com isso. Eu apareço, meu periódico tem visibilidade se eu atuo nas redes sociais. A Amanda fala melhor que eu vou parar por aqui. A questão da interpretação automática. Não sei se vocês já ouviram falar dos gerenciadores de citação, Zotero. Na área de computação, não sei se engenharia, usam o LaTeX. LaTeX é uma forma de falar LaTeX, que é um software, um editor de texto chatinho, que ele exige um pouco de programação. Na computação isso é tranquilo. Mas ele resolve problemas assim como o Zotero. Zotero é um software livre que eu instalo. Ele tem integração com o Word, muito simples. Talvez, não sei se cabe depois essas ferramentas. E ele permite o seguinte, eu catalogo no Zotero as referências, artigos, livros, teses, tudo, separando os metadados.
Vantagem, Cielo já tem os arquivinhos lá, BibTeX, que você pode importar para dentro do Zotero automaticamente. Ele já discrimina todos os metadados do artigo para você. Então eu crio e gerencio a minha biblioteca de artigos ou a do meu grupo de pesquisa, compartilho isso na internet com os outros pesquisadores sobre um determinado tema. E quando eu estou no Word e vou fazer a citação a Oliveira, eu abro uma telinha do Zotero e puxo Oliveira. Ele coloca ali para mim os dados conforme o estilo que eu quero. Pode ser ABNT, Vancouver. Ele formata daquele jeito e inclui a referência no final do meu artigo. Se eventualmente amanhã o seu orientador arranca alguns parágrafos do seu trabalho e nisso você arrancou alguns autores, mas a referência ficou lá, já sai tudo quando você arranca com o Zotero. Se você cita aquele autor 10 vezes ao longo do seu texto e arranca uma, o Zotero não arranca a referência lá de trás. Então esse ponto está garantido na edição. Qual que é a segunda vantagem dessa do lado da computação, que foi um outro projeto que a gente começou? Quando você escreve um artigo usando Zotero, EndNotes ou outro, aonde você faz a citação, ele gera um código XML. E nesse código tem o ISSN, o ano, o autor, o período, tudo. Então a gente fez um programinha simples que lê um arquivo de Word que fez as citações utilizando o Zotero. Então automaticamente a gente gera uma base de citações. Então imagina se o seu periódico tem isso e passa a exigir, porque se eventualmente você é um periódico que tem um volume muito grande de artigos que você recebe para análise, de repente você pode chegar e falar, olha, até mostrando para os autores o benefício, eu agora vou exigir que você me mande o arquivo em Word utilizando o Zotero. Assim que ele submete e que você aprova o artigo, isso vai imediatamente para a sua base de citações e o seu site do seu periódico pode mostrar o que eu vou mostrar daqui a pouco, que são aquelas tabelas parecidas com o do Garfield. Estudo eletrônico. Então isso ajuda a dar visibilidade, porque o autor vai gostar disso. Opa, meu nome vai aparecer ali como o autor mais citado. Então eu vou mandar um artigo por ano para aquela revista. Se eu tenho a instituição do periódico e tenho a instituição do autor, eu controlo. O que eu controlo? Automaticamente. Endogenia. Porque eu posso regular, inclusive, recebi a submissão de um artigo de um determinado autor, consulta, esse autor já me enviou o artigo há um ano. Já barro para ele, olha, guarda só mais 3 meses e me manda o artigo. Isso hoje está na mão de quem? Do editor. Então a gente está tirando o serviço braçal do editor, que o computador pode fazer facilmente. E uma nova metodologia, porque hoje a gente pega um artigo e ele citou Matos e Einstein. Matos ele citou uma vez, Einstein 2.300. Como que isso é contado na base de citação hoje? Uma para o Einstein e uma para o Matos. Se você usa o Zotero, esse programinha que percorre o arquivo e lê as citações, ele te fornece quantas vezes cada autor foi citado dentro daquele artigo. Então a gente pode ter uma nova métrica que dá peso aos autores de acordo com o número de vezes que ele foi citado dentro dos artigos. Deixa eu começar por aqui. Deixa eu ver se já vai rodar. Quando a gente tem uma base de citações, e aí eu estou mostrando agora o projeto, que eu tenho esses dados armazenados, separando os autores, as citações. Vou tentar voltar naquele depois. Aqui é um exemplo do que eu falei sobre os dados fontes do Cielo. Deixa eu só
preparar 3 links aqui. Podem fazer pergunta enquanto isso, tá? Durante ou no final, tanto faz. Isso. Isso é uma recomendação. Se eu não me engano, tem uma ISO que fala sobre isso. Isso é uma recomendação. Então... Não sei se agora, com a regulando o fornecimento do DOI, tem vários artigos que a gente pegou que não correspondiam ao ISSN. E aí você me lembrou de outro problema. A Cielo, ela foi toda estruturada com o ISSN que foi primeiro para ela. Então, a Perspectivas tem um ISSN da revista impressa e da revista eletrônica. Só que a gente vai ver, eu vou tentar mostrar ali, ó, por exemplo, ali em cima, não sei se está claro. Em cima de feminismo, está ali ISSN igual a 14138123, que é o ISSN impresso da revista Ciência e Saúde Coletiva. Então, como o Cielo começou a registrar todos os dados da revista com o impresso, mesmo que a revista tenha mudado o seu ISSN hoje, todos os dados da Cielo são armazenados com INSS antigo. Então, isso é a forma como foi estruturada a parametrização. Mas eu imagino, Amanda, que hoje, mas a gente pegou alguns DOIs que não tinham o ISSN no início. E aí a gente desistiu de ir por esse caminho porque não daria para identificar a revista. Não sei quem já viu, o Google Acadêmico hoje tem algumas métricas, e uma delas ele mostra, por exemplo, o índice H5. Está lá Nature com 377. Quando a gente vem para português, a maior revista que aparece lá é Ciência e Saúde Coletiva com 45. Caderno de Saúde Pública e Revista de Saúde Pública. Eu falo que essas 3 estão naquele hall que eu falei na época das 9, que aparecem 2 ou mais coleções. E esses aqui são os dados fonte que eu comentei que o Cielo fornece. Esse número foi atualizado dia 6 de junho de 2016 e ele mostra para cada ano quantos fascículos, artigos, citações concedidas, citações recebidas e média de artigos por fascículo, ano a ano. Essa entrada aqui é da coleção Saúde Pública. Ela parte do ano de 96. Essa entrada aqui é a mesma revista. Não sei se vocês perceberam, o número de citações concedidas muda significativamente. É a mesma revista, o mesmo ISSN. A gente não fez nenhum tratamento estatístico, porque para mim, um artigo de diferença já é um problema. Aqui é o que eu comentei da desambiguação. Deixa eu ver, depois eu volto lá. A gente definiu os padrões, por exemplo, um padrão pode ser o FMG, ou então ele caiu de novo. Posso definir como padrão, então a gente chegou a criar vários padrões. E depois, para desambiguar, a gente fazia o filtro, selecionava tudo que continha o FMG e marcava como padrão o FMG.
Mas é o que eu falei, todo dia a Maíra fazia essa atualização e na semana seguinte apareciam nomes diferentes. Não, voltou. Então estão lá os 12.600.000. O que é a limitação que vocês vão ver quando vocês criarem o seu usuário, se criarem? Vocês vão poder exportar para o Excel até 50 registros. E vai aparecer uma mensagem igual aparece para mim. Ó, você pode exportar para o Excel até, no meu e-mail que eu não posso passar, 150 mil. Mas o usuário, a gente não sabe a demanda, a performance do servidor, a gente limitou a 50. Quem precisa para fazer pesquisa, manda um e-mail que a gente muda o perfil do usuário para pesquisador e ele aí pode acessar, se eu não me engano, 5 ou 10 mil. Se não atender, aí entra em contato de novo, a gente tenta resolver. E aqui ele filtra pelo título em português. Então aqui a gente já está... Ah, tá. Ótimo. Obrigado. Os mesmos filtros. Posso filtrar 2.200. Acho que não vai ter nada. De um ISSN, né? Quantidade de autores, será que tem 6? 12.562. Então eu posso depois exportar isso para o Excel e trabalhar com esses conteúdos lá. Nós marcamos 13 coleções. Então eu vou mostrar daqui a pouco como que foi o processo. Já que você perguntou, eu vou mostrar agora. A primeira etapa foi conseguir identificar o endereço, o link de cada coleção. Então isso a gente cadastrou internamente na base. A partir desse momento, existe um padrão do Cielo que eu identifiquei para montar os endereços. Então, quando a gente entra na coleção Brasil, existe uma página que me mostra a lista alfabética com todos os periódicos não correntes e correntes. E essa página, não se assustem, a gente consegue fazer a leitura da página e identificar em cada um daqueles nomes da revista internamente o seu ISSN. Então eu consigo ler essa página, extrair essas informações e gravar no banco. Então o que eu tenho até agora? Eu tenho as coleções do Cielo, quais periódicos estão associados a quais coleções, o seu ISSN, quantos correntes, quantos não correntes, e consigo, a partir do ISSN, fazer a leitura daquela página de dados-fonte. Então, se eu pego aqui esse periódico, eu tenho aqui nas métricas do Cielo os dados-fonte. É um pouco mais técnico, mas aquele endereço lá em cima, ele tem algumas variáveis que dependem da coleção e do ISSN. Então isso está armazenado internamente, depois que a gente identificou. Então eu consigo ir fazendo a leitura dessas páginas diariamente na Cielo e atualizando essas informações. Então agora a gente já tem para cada ISSN, o ano e quantos artigos são. Então, o que a gente fez na segunda etapa
Então, só aqui fechando, eu consigo sair da primeira etapa, identificando também as áreas de conhecimento de cada periódico. Porque além da lista alfabética, ele tem uma lista por assunto, que ele chama. Então, na leitura desta página, eu consigo também associar cada periódico a uma área de conhecimento. Então, a gente sai da primeira etapa com todos os dados estatísticos e área de todos os ISSNs da célula. Se ele cria novos, a gente consegue fazer essa leitura. Na segunda etapa, a gente já sabe. Então, para cada ISSN, no ano de 2000, ele fala que tem 10 periódicos. E aí eu faço mais ou menos o seguinte: eu vou acreditar que você tem 40, 4 vezes mais do que você está me falando. E existe um algoritmo que monta o endereço, que eu vou mostrar aqui. Ali em cima, eu não sei se está visível, em cima do Recine, mais ou menos nessa linha, existe um S. Esse é o código que identifica cada artigo na célula. O que é isso? 00445967 é o ISSN. 1991 é o ano, 0001 é o primeiro número daquele ano e 00369 é a página daquele artigo, naquele periódico. Então, a célula me complicou um pouquinho no ano passado, porque até então ela tinha um número sequencial para os artigos. Então ali era 001, 0001, 0002, 0003. Então, com 30 acessos, eu conseguia recuperar os artigos. Quando ele mudou para número de página, eu tenho que ficar tentando o 1, o 2, o 3, todos, porque eu não consigo. E eu não posso tentar 1000 igual eu tentava antes, que a Venezuela ligou falando que a gente derrubou o servidor lá e ele bloqueou e colocou na lista de spam. Então a gente teve que rever esse algoritmo para consultar, se eu não me engano, 20. Então o processo ficou mais lento, porque igual esse 369, eu vou ter que acessar 40 vezes praticamente essa revista. Só que eu tenho 1.306 revistas. Então, e eu tenho o seguinte, é uma lista de inventário. Eu acessei, você vai para o fim da fila. Vou ter que rodar os 1000... Não, desculpa, não são 1.306 periódicos. Mas vamos supor que, em média, cada periódico tem 10 anos. Porque para acessar aquilo ali eu preciso do ano. Então eu tenho aí 13, 15 mil, se eu não me engano era isso, 17 mil e pouco. Então quando eu rodo e pego 20, ele vai para o fim da fila, ele tem que esperar os outros 17 mil rodar para eu rodar mais 20. Então eu preciso rodar os 17 mil 20 vezes. O processo ficou mais lento. Na versão anterior, a gente, assim, em uma semana ele tinha já capturado os dados do novo número. Tá ok? Como que armazena? Eu acho que ele vai manter o código, porque ele já tem isso, ele deve ter processos automatizados internos que ele considera isso. Da mesma forma que o ISSN, toda a estrutura do que está armazenado na célula hoje, tem o ISSN. Então, espero que eles voltem para o número sequencial. Então, basicamente, é isso que ele faz com aqueles dados. Ele importa os arquivos XML, faz a leitura, interpreta e grava isso naquele módulo que eu mostrei, separando os autores, o que foi citado, os títulos, tudo isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar só mais uma coisa.
Não, já mostrei a geração do artigo, acho que deu para dar uma ideia do que pode ser. Então, a princípio, a gente poderia pensar assim, usando esse programa, como ele só recebe... Desculpa, a gente criou uma estrutura assim, eu posso cadastrar várias introduções, várias metodologias, vários resumos. E aí eu informo para ele o seguinte, olha, para esse SSN, usa a introdução 1, o resumo 2, a conclusão 3 e a metodologia 4. Agora usa para esse outro ISSN, para eu não ficar com artigos iguais, eu poderia ter essa questão e gerar para os 1306 que estão lá. Seria uma coisa assim, do site do periódico, oferecer esse link. Veja aqui os dados bibliométricos. E ele gera esse texto atualizado. Bom, a princípio seria isso. Eu vou passar mais um vídeo, que é um projeto da Elsevier, que chama Artigo do Futuro, não sei quem já viu. Ele é narrado em inglês, mas eu acho que ele assim, exemplifica bem a navegação no artigo, como que isso pode acontecer. São 5 minutos e meio só. Imagine scientific research before the advent of modern publishing technology. In the past, science was simply recorded through handwriting, and until the arrival of the published medium, remained isolated and largely unquestioned. With print technology came new methods of recording and communicating research. But this too was limited. Articles were flat, references and supplementary information intangible, and there was little connection with the author's research process or opportunity to gain their deeper insights. In today's world, where information moves more quickly and our levels of knowledge advance more rapidly, so too should the communication of research. Elsevier, working in partnership with the world's research community, delivers the future of research communication with the Article of the Future. Today, an intuitive new online article format, the Article of the Future marks the next generation in research publishing, providing researchers with a simple-to-read online layout, with new enriched and interactive content, unobtrusively integrated at appropriate points, allowing true immersion in the context of the subject matter. Imagine a world of science where the written word is extended with a richer experience, where you can immerse yourselves in the author's world of discovery, where research content and the context in which it's presented brings greater clarity, understanding, and validation. Imagine moving from a traditional flat map view of a terrain to an interactive satellite view and ground-level perspective via Google Maps. With the ability to view related localities and analyze the search results in context with the local landscape and other study locations. Or imagine switching from viewing proteins as a static image or a 4-character code to a 3-dimensional view, enabling you to visualize and scrutinize its core structure. Selecting your own preferred display form and viewing angle and changing them upon command. And imagine changing from guesswork and manual measurement of values within a graph
to being able to analyze them with absolute accuracy and achieve more qualified results using an interactive crosshair viewer. Imagine an article that brings research to life by adding new and enriched content and contextual links to reference materials, ranging from previously published works to live and interactive data sources. Commonly used supporting information is tagged and linked to databases, allowing easy validation of results against the most up-to-date information. For authors, the article of the future delivers greater exposure and a better opportunity to showcase their work, providing a higher level of communication and engagement with the scientific community. It enriches and extends the reach of their research, giving it more credibility and increasing the likelihood of use and citation. For researchers, the article of the future saves valuable time. It removes the need to search for the materials referenced by the author. It allows interaction with and use of the content to explore subjects further and in more detail, providing deeper insights in a more efficient and effective way. The article of the future is all this and more. It brings a new dimension to communicating research, inclusive of all scientific disciplines. It has been developed in close partnership with the world's research community for the advancement of science. Content is enriched and extended to deliver deeper scientific insight. Articles are given greater context, driving the reader to explore and interrogate further. Presentation is simplified and streamlined to deliver clarity and quicker research results. Part of Elsevier's ongoing quest to explore better ways to deliver formal published records. Today's article of the future is just the beginning. Just imagine what the future will bring. E uma última coisa que eu me esqueci, no Web of Science a gente tem um gráfico bonitinho que você pega um artigo e você vê todas as referências que ele usou e você vê para frente tudo que utilizou aquela referência. Com a base de citações, a gente pode construir esse gráfico, uma vez que você tem as informações padronizadas. Porque se eu cadastro um artigo MaxMC e alguém cita esse artigo MC, e alguém cita Max Cirino, eu não consigo fazer o link. Só uma última questão, a gente tem preocupado com isso e a gente começou a desenvolver um software justamente para periódicos, para portais de periódicos, para ajudar nessa gestão da informação. Então, inicialmente a gente tem trazido algumas questões, algumas definições, né? O que são pessoas. Então, todo mundo que participa do periódico, a gente pode ter, pensando em um FMG e um cadastro, só para exemplificar, um cadastro de pessoas, professores, funcionários, editores, todo mundo aparece uma única vez. A gente cadastra os periódicos e as instituições, vincula o periódico à instituição, faz o vínculo de editor do periódico com a pessoa, de revisor, de tudo isso. Os indexadores desse periódico.
Então a nossa ideia é desenvolver aqui uma plataforma que permita, que vai incorporar aquela base de citações, né? A nossa ideia é que ela esteja apta a receber arquivos de Zotero, tudo isso que eu falei aqui, e mais o que pesquisas indicarem que a gente der conta de fazer para gerar o site do periódico a partir dessa gestão de informações que você tem. Então aqui a ideia nossa é permitir que eu fale que o fulano é editor do periódico de maio de 2000 até junho de 2003. Então aquele histórico, todas essas preocupações, a gente poderia ter no site do periódico preservada essa informação. Pode ser, a questão é a gente conseguir fazer que ele vire padrão, que alguma iniciativa vire. A gente vê resistências de tudo isso, né? Eu brinco na computação, depois que eu formei, que as empresas antes da rede mesmo, né? Nem a internet, cada área tinha o seu computador, tinha o seu cadastro. Quando entrou um computador que tinha capacidade de gerir a informação da empresa inteira, por que as empresas até hoje têm problemas com sistemas legados, cadastros duplicados? A questão do poder. Quem ia abrir mão do cadastro? 5 áreas da empresa têm computador e cadastro, informação. Agora a empresa quer ter um só. Quem vai abrir mão? Então as empresas convivem até hoje. Problema também que eu acho que nunca aconteceu com ninguém, é aquela coisa de você cancelar um cartão de crédito depois de muita tentativa e na semana seguinte te ligarem: você é um cliente especial e nós queremos te oferecer um cartão de crédito. Problemas de duplicidade de cadastro e falta de integração de informação em grandes empresas. É a realidade nossa hoje. Não tem como fugir disso muito, não. Então, assim, eu acho que tem várias iniciativas, né, que podem fazer esse cadastro, mas é cultural e político. Agora, ainda assim, politicamente, vamos supor que o Brasil consiga, lá com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, fazer um padrão de cadastro. Eles vão falar: não, já tem um Lattes. Mas e a interação com pesquisadores de outros países? Da China, da Rússia, que vão ter a sua internet, o seu, tudo separado. Então, e se a tendência for, como a Nature aponta, a integração cada vez maior entre áreas, grupos de pesquisa, tudo isso. Então, seria isso. Eu deixo a apresentação, já vou deixar aqui com a Carla, ela passa para vocês, tá? Só alguns links, como vocês viram, tem senha, exceto o Lattes, que vocês podem criar seu usuário, então, para não gerar uma expectativa de mudança, né? Mas já vai estar disponível. Eu friso sempre o C, porque tem um maxmatos@gmail, que ainda bem é muito educado, sempre me encaminha e-mail: olha, seu aluno está querendo a nota dele, responde lá para ele que eu não posso. E seria isso a ideia. Agradeço de novo a oportunidade, e se tiver alguma questão, alguma pergunta, se eu conseguir responder. Ok. O portal da UFMG, cada revista tem o seu site, cada revista é única e não tem nenhuma linguagem comum entre elas. Tem como viabilizar essa métrica para todas as revistas da UFMG, para a gente saber como anda a ciência e a tecnologia na UFMG? Quando você fala métrica, são esses exemplos? Hoje isso existe para os periódicos que estão na Cielo, porque eu dependo do arquivo XML. Se todos os periódicos começarem a gerar o XML, né, porque o know-how existe, quem está na Cielo faz isso. Eu acho que seria uma boa iniciativa para ter um ganho nesse sentido, porque aí seria possível alimentar essa base e gerar essa métrica. E seria um ganho também, que seria já um passo para os periódicos
passarem para a Cielo, subirem de... Não, o portal, o Sérgio acho que seria a melhor pessoa. Do que eu participei do início, a Carla me corrige aqui. O portal é uma iniciativa de agrupar, respeitando a diversidade, então, das áreas dos periódicos. Então, o fato de cada periódico ter o seu site, eu acho saudável. Porque a área pode ter uma característica diferente, o editor, o público. Né? Se a gente fizer aqui mais de 60 periódicos com o mesmo formato, pode ficar até monótono para... não sei. Então, eu acho que a ideia do portal tem essa premissa da diversidade, respeitar isso. O que não impede, em forma alguma, o padrão. Porque se todo mundo gera o XML, isso pode ir para o portal, e o portal ter não só uma análise da UFMG, né? Qual a instituição que envia mais artigos para o conjunto de periódicos da UFMG? Perguntas 1000. A gente nem imagina o que poderia fazer. Mas seria isso, da parte técnica seria isso. Tá? Qualquer periódico, a princípio, independente de estar no portal, pode ter sua base. Podem começar a usar o Zotero. Então são iniciativas que vão depender muito mais de uma questão cultural e que uma questão política pode ajudar, também no seguinte sentido: olha, o portal agora tem uma política de financiamento periódico. Então, o financiamento, bolsa e tudo, a gente quer, dentro do laboratório, ensinar como que faz o XML. Então, e depois vincular essas questões, né? De pedir bolsa, pedir financiamento na FAPEMIG em conjunto, mostrando essas questões, o benefício disso para o UFMG, para Minas, que agora o Sérgio está conduzindo o portal das revistas de Minas, com a mesma ideia. Como que ela vem? É porque a gente está com o pessoal vendo pela transmissão, senão às vezes fica a resposta. Eu já paguei esse tempo todo. A câmera tá pra lá, ó, não tá pegando a gente, não pode falar. Escuta só minha voz, pronto. Tudo bom? Agradecer a palestra altamente especializada. A minha dúvida, na verdade, é porque eu estou numa situação um pouquinho diferente, provavelmente, da maioria da plateia. Eu não sou da UFMG, eu não estou no Cielo. Então, eu administro um periódico A2, nós estamos tentando virar Cielo. E também, na medida do possível, procurando a integração aqui com as revistas da UFMG. Eu queria saber, assim, a dica do Zotero foi muito boa. O que mais que o senhor indicaria para esses periódicos conseguirem dar essa forma, né? Eu falo senhor, é hábito. Você. O que mais você indicaria, assim, para a gente tentar padronizar? Porque realmente é algo complicado essa padronização e ainda por cima tem que adequar todos os metadados ao Cielo, que é um problema também que a minha revista está enfrentando no momento, e também o Web of Science também tem uma forma específica de citação que também está complicando a nossa vida. Então, o que você sugeria de sugestão mesmo para o caso do meu periódico, que inclusive por ser de direito, raramente aparecem gráficos, imagens, é um periódico mesmo que tem mais texto do que qualquer outra coisa. Obrigada. Obrigado. Eu já acho que se preparar para a Cielo gerar o XML, você já vai ter muito trabalho. Você está querendo mais para fazer em paralelo? O Zotero, não sei se eu comentei, quando você escreve um artigo usando o Zotero, você usa o estilo ABNT. Aí você quer enviar o artigo para uma revista Vancouver. Você vai lá e muda num combo de ABNT para Vancouver, ele muda a estrutura do seu artigo para o estilo que você mudou. Você não vai reescrever artigo mais. Mas a questão, assim, acho que só de formatar para o Cielo, para o padrão, gerar o XML, e se você, igual falou do Zotero, conseguisse colocar isso como uma exigência, já seria um passo fantástico. Depois viriam outras questões. Do direito, eu posso ver, depois você me manda um e-mail, o professor Anditias é aqui da Federal, da Faculdade de Direito, não sei se alguém aqui conhece. Ele foi editor de uma revista, a revista pulou você se lembra? Acho que era ela B3 para 2, assim, de uma vez, tá? Então foi um trabalho fantástico com o estagiário dele.
talvez ele possa, até por ser da área do direito, te dar algumas dicas melhores nesse sentido, tá? Essa sua base funciona só com o Zotero ou com algum outro desses, tipo EndNote, tipo Mendeley, algum outro que faz esse mesmo tipo de coisa? Essa base específica é a XML do Cielo. O teste que a gente fez em um projeto de pesquisa foi com o Zotero e EndNote, porque o XML que é gerado é muito parecido pelos dois. Eles têm um padrão, que é o arquivo, né, de exportação, mas o que é gerado no XML é basicamente a mesma coisa, e mesmo que seja diferente, não é difícil tratar várias questões, vários modelos, desculpa, várias estruturações. Não seria complicado fazer isso. A gente não olha. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo. A palestra foi bem acessível, muito interessante. Eu trabalho na edição, na verdade, sou gestora dos periódicos da Faculdade de Letras, são 12 periódicos. E aí a gente está tentando acionar o plugin ALM na base ODS para gerar, vinculado ao PKP, para gerar aquela métrica que, por exemplo, uma revista da USP, como Filologia Portuguesa, tem. À medida que você clica no arquivo, depois logo abaixo do DOI, vem lá aquela informação de quantas pessoas, de qual foi o nível de acesso que aquele artigo teve no sistema. E aí a minha pergunta tendo em vista a sua palestra, né, essa nova possibilidade, esse novo jeito de pensar, o que você tem a dizer sobre esse plugin no sistema? Quais seriam as vantagens e desvantagens? Não sei se você está achando minha pergunta irrelevante, mas eu fiquei com dúvida, né, até onde eu consigo ir, até onde o meu conhecimento pouco consegue atingir ainda nessa área. Muito obrigada. Foi ótimo. Obrigado pela pergunta. Irrelevante fiquei eu não posso te falar nada, não conheço o plugin. Sinto muito. Porque a gente focou muita pesquisa em não depender de nenhuma coisa pronta. De tentar fazer uma coisa que dependesse assim, de colocar na mão de um estagiário, de um bolsista de programação, para que ele fizesse a coisa andar. Então não deu tempo de olhar os plugins. Se você puder me passar um e-mail, eu agradeço com essa indicação. Que aí eu quero olhar isso até para ver se puder integrar aqui. Não funcionou. Algum detalhes. Será que na página do Ibix não tem um contato, uma coisa assim que poderia ajudar mais? Ah, tá. Com o mesmo problema. Com certeza Tá ótimo. Obrigado. Desculpa, eu cheguei atrasado, então provavelmente a minha pergunta vai ser idiota, mas as revistas que estão no CER, né, como estão os periódicos, muitas delas são indexadas em várias bases de dados, e eu queria a sua opinião de como as que estão na Cielo em relação às outras que só cadastram em outras bases de dados. Como é que é a acessibilidade, ou a procura, as notas que são dadas a essas revistas? Ok, obrigado. Eu acho que não existe pergunta
Qual foi? Idiota. Não existe. Até onde eu sei, o que interfere depende do documento de área. O documento de área que vai estabelecer, eu agora tive contato com o da administração, então ele tem algumas exigências para o qualis das revistas. Então, para ser B1 em administração, você tem que ter fator de impacto. Senão você só é B2. Então tem essa questão que vai depender do documento de área. Então a administração exige alguns indexadores a partir de B4. Então para passar de B4 eu tenho que ter no mínimo os indexadores que o documento de área fala. Para ser B3, aí tem outra exigência. Para ser B2, B1, o que eu me lembro agora é o B1 tem que ter fator de impacto, se eu não me engano, até 0,2. B1. E A1, fator de impacto acima de 1. Tem. Conseguir entrar na Cielo, eu acredito que boa parte do documento de área, né, das áreas, inclui Cielo, inclui Scopus, Web of Science, né, deve estar lá em cima. Depende da área, né? De repente, e na administração, mais de 95% das revistas são internacionais. Então, eu acho que vai depender do documento de área para a questão do qualis. E, em consequência do qualis, a procura provavelmente aumenta. Porque se muda a exigência, aí eu vou entrar, não sei, outro detalhe, a gente é do profissional, mas o profissional ainda funciona hoje muito da mesma forma que o acadêmico. E o que está sendo discutido na CAPES, que a gente teve notícia, é que essa questão até de produtivismo, sem entrar na discussão, pode estar sofrendo uma reversão, porque acho que vocês sabem que agora no Scupira, a gente deve informar as 2 melhores publicações do quadriênio. E o que tem se falado é uma regra 80-20, que está em discussão, que seria o seguinte: as suas 2 melhores publicações do quadriênio, você recebe 80% do valor dos pontos. Então, se você publicou 2 a 1, você tem 160 pontos. O restante, 20%. Então, se você publicar mais uma terceira a 1, ela vai valer 20 pontos. Qual que é a ideia? Produção de qualidade. Então, isso está em discussão. Tem coisa na CAPES, quando está em discussão é porque já vai ser. Sim. Não, mas aí vale a pontuação. Por exemplo, a B2 80, se você tem 2 a 2, você tem 160 vezes 80%, mais 20% as outras publicações. E B4 e B5, somente 2 no quadriênio. Ou 2 B4, 2 B5, ou uma B4 e uma B5, o resto não conta ponto. Então isso eu acho que a procura pelas revistas, né, se foi essa uma parte da pergunta, eu acho que vai muito do qualis para a gente hoje, e o qualis vai muito da área que vai exigir ou não, mas certamente Cielo, Scopus e Web of Science colocam a revista. Eu não tenho a informação correta, mas arrisco a dizer que de B1 para cima. Boa tarde, gente. Eu sou Alda, eu sou da PUC Minas. Outro dia eu ouvi falar sobre um índice de citação do Google, que é o Harsing, se eu não me engano, o nome é assim, Harsing Publish Perish. E eles estão chamando isso de fator de impacto. Queria saber se você conhece, sabe me dar alguma orientação, falar qual a importância dele para as revistas, porque a gente tem algumas revistas que estão nele. Não estão no Cielo, mas estão nele. É importante? O que eu consegui levantar de pesquisa sobre isso foi pouca coisa, mas várias pesquisas no Irã, usando esse indicador do Google.
e ao mesmo tempo artigos imediatamente depois criticando, que era um trabalho com um volume muito grande de informação e que de repente as conclusões não eram, porque entra talvez muita publicação ali que pode cair nessas aí que a gente está vendo que são pagas e que... Sim. Eu acho que é uma tendência. Eu hoje, sinceramente, indico para os meus alunos, que é um perfil de aluno de mestrado profissional, para usar o Google Acadêmico. E aí com filtros de ano, para olhar o qualis da revista, de repente, mas para ele acessar hoje, que aí é instituição particular, não tem acesso ao portal. Então acontece às vezes assim, achei um artigo pago, ele me passa, eu entro no portal e pego para ele. Mas o Google, cada vez mais, eu acho que ele consegue. Tem alguns projetos, como o Crossref, que cada vez mais você acha, tudo que você acha numa base, até o Web of Science, você vai pesquisar no Google, aparece lá o resultado para você. Ah, tem um risco? Tem. Né? Quem está pagando para aparecer primeiro, aquilo tudo que sempre tem. Mas o Google está aí. Eu acho que é meio inevitável, eles podem refinar. Vocês já ouviram falar do... Eu vou lembrar o nome daqui a pouco, lembrei para falar. O Google, ele agora está usando um pouco de web semântica. Vocês já viram que dependendo do que você pesquisa, vem um quadrinho do lado, né? Esse site, que eu quero lembrar o nome, ele traz a informação estruturada, o Google não traz. O Google traz geralmente links que a gente tem que fazer o nosso filtro. Então, se eu digito colesterol no Google, ele me dá lá 100 milhões de páginas. Se eu digito colesterol nessa plataforma, ele me traz assim, colesterol é o indicador sanguíneo, a referência é tal a tal, na idade tal é isso. Se eu digito Belo Horizonte, ele fala capital de Minas Gerais, que está no Brasil, a área territorial é tanto. Ele já traz a informação com valor agregado. Wolfram Alpha. Deixa eu ver se eu acesso aqui. Que aí a ideia, linkando, mais ou menos isso que a gente pode acrescentar para um periódico, né? Quando fizer uma pesquisa, o que eu posso trazer, né? Olha, os artigos para a sua pesquisa são esses, quantas vezes que eles foram citados, onde que eles foram citados. $14 milhões de resultados. Aqui, interpretando como colesterol. Assumindo que colesterol tá faltando o óculos aqui, então... Modelo de teste. Então, o que ele traz para mim sobre colesterol?
Max apareceu, né? Então, acho que é um pouco daquela ideia do cardiograma lá, né? O Google ainda está aqui e o Wolfram está atendendo uma necessidade de informação diferenciada. Se eu não me engano, ele é mais voltado para matemática, começou assim, então ele não vai ter tudo que o Google tem, não. Mas o que ele tem é um resultado muito mais... tem muito mais valor agregado, né? Vamos colocar assim. Mas deve ser um caminho para o Google daqui a pouco, eu acredito que... o Google compra ele daqui a pouco. Mais alguém? Agradeço de novo as perguntas. Obrigado, Carla. Gente, eu quero agradecer ao Max pela disponibilidade, né, por essa palestra que motiva e ao mesmo tempo nos mexe, né? Temos que batalhar, é um desafio muito grande hoje para quem está à frente dos periódicos. E a gente do portal vem vendo isso. Essa iniciativa do ciclo, ela está sendo possível porque a gente tem uma equipe. Então, eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer a minha equipe, né, a equipe que trabalha comigo, o professor Sérgio, que infelizmente hoje teve um compromisso, não pôde, pediu mil desculpas por não estar aqui, mas ele está com certeza, né, com energia. E Leandro, Isabelle, Bruno, Priscila, Vanessa, Bárbara, a equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa que está aí à frente desse desafio. O ciclo está quase acabando. Tem alguns que estão com a gente já desde o inicinho, né? Desde a primeira palestra. Então, assim, a gente está numa fase já pensando na despedida, que vai ser a última palestra, que a gente conta com a presença de vocês, que vocês indiquem dentro das revistas, tantas revistas da UFMG, quanto as revistas de fora, os interessados, os editores, é aberto para todos, né? E a gente já está pensando também no feedback para um futuro ciclo. Não sei se é interesse de vocês, mas já começa a instigá-los, porque breve, no último ciclo, a gente vai estar divulgando um formulário para vocês darem um retorno para a gente. Se assistiram 1, 2, 3, quantas palestras participaram. O portal, o Max falou bem, eu só queria reforçar que ele tem uma iniciativa inclusiva, né? O levantamento tentou abarcar o máximo de periódicos da UFMG, mas nós não temos todos os periódicos da UFMG no portal. Tem algumas revistas que não conseguiram atender os critérios mínimos que foram elencados naquele momento. A gente espera que um dia essas revistas venham fazer parte do portal. A gente tem a incubadora que trabalha nesse sentido, mas também com agendamento. A gente tem um local e tudo, mas a gente atende por agendamento. E vocês estão vendo que a gente precisa conversar, né? O Max trouxe algumas coisas, a professora Márcia, da Letras, trouxe outras questões, e aí a gente fica pensando, precisamos conversar, talvez não dê para ser sempre no ciclo, mas de repente podemos pensar em outras iniciativas. Então pensem, sugerem, a gente tem o site também, rede social, a gente está sempre colocando novidades para vocês dão uma olhadinha. E para o próximo ciclo, né, para a próxima palestra do ciclo, que vai ser no dia 28, a gente já venham pensando em possibilidades para quando a gente apresentar o link de sugestão, vocês trazerem. E também falar o que acharam dessa experiência, porque para a gente isso é importante, gente. Até para a gente poder conseguir manter esse ciclo, seja no modelo anual ou outro modelo que a gente venha tentar se configurar com a ajuda de vocês. Quero agradecer a presença de todos, quem está distante também, online, participando também, tá? E a gente se coloca à disposição, nós, equipes do portal de periódicos, para o diálogo. Já tem uma turminha que já vem conversando com a gente, né? Estamos aí para o que precisar. Max, muito obrigado. Max é nosso parceiro já, né? Muito obrigado. É isso, obrigada, gente.